Emoção à flor da pele, criança especial chama por mamãe e um segredo surpreendente é revelado. Era um dia lindo no subúrbio. O sol brilhava, as crianças brincavam na rua e o aroma do pão fresco invadia a pequena mercearia da Ana. Lucas, um menino de 10 anos, estava ansioso. Sua apresentação na escola seria o momento em que mostraria a todos quem ele realmente era. Ele não era apenas um garoto diferente, ele era especial. E naquele momento, ao olhar para o público que aguardava, o coração de Lucas pulava de excitação e nervosismo. Ao subir ao palco, ele viu a mãe, Ana, sorrindo para ele, e isso lhe deu coragem. Quando a sua voz ecoou pela sala, mamãe, uma onda de emoções tomou conta do ambiente. O eco sincero da sua chamada derretia corações, mas também provocava olhares tortos de alguns adultos que não aceitavam a diversidade. As expressões nas faces dos presentes eram um misto de admiração e desconforto. O diretor, um homem de semblante rígido e atitudes antiquadas, franziu a testa. Antes que Lucas pudesse continuar, ele tentou silenciá-lo, levantando a mão autoritariamente. Nesse momento, os amigos de Lucas começaram a murmurar e alguns professores balançavam a cabeça em desaprovação. Era como se o tempo tivesse parado. A coragem de Lucas brilhava intensamente, mesmo em meio à tentativa de censura. Ana assistia a tudo com o peito apertado. Um turbilhão de emoções a invadia, orgulho e medo ao mesmo tempo. Como mãe, seu instinto era proteger, mas seu coração gritava para que Lucas lutasse por sua individualidade. Após o incidente, os rumores sobre Lucas e sua condição começaram a se espalhar como fogo em palha seca. O que deveria ser um dia de celebração se tornou um campo de batalha. Ana sabia que precisava agir, mas como? Ela lembrava das histórias de sua avó sobre aceitação e superação, mas essas memórias se misturavam a um dilema doloroso: proteger seu filho sem sufocar sua essência. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana sentia que a tempestade estava apenas começando. Enquanto se preparava para a reunião dos moradores, refletia sobre como poderia unir a comunidade. Os desafios estavam se acumulando, e a relação entre mãe e filho se tornava uma fortaleza de amor e resistência. O que eu posso fazer? Perguntou a si mesma. Mas no fundo sabia que precisava de coragem, e esse segredo familiar poderia mudar tudo. O dia da reunião chegou, e a comunidade estava a ponto de decidir o futuro de Lucas. Os olhares julgadores, os sussurros e a tensão pairavam no ar. Ana respirou fundo, determinada a se levantar e falar em defesa de seu filho. Naquele ambiente carregado, uma pergunta ecoava em seu coração: até que ponto somos capazes de amar e aceitar? E naquele momento, era impossível ignorar que a verdadeira diferença estava nas atitudes das pessoas. O que aconteceria a seguir? Ana entrou na sala da reunião com o coração acelerado. O ambiente estava cheio de rostos conhecidos, alguns que ela sabia serem acolhedores, mas outros a deixavam inquieta. Olhares desconfiados se cruzavam, como se todos fossem peixes em um aquário, cada um examinando o outro. O ar estava carregado, e a tensão podia ser cortada com uma faca. Ela se sentou à mesa, tentando ignorar o murmúrio que se espalhava pelo ambiente. Como você pode querer que Lucas fique na mesma escola que nossos filhos? Ouviu alguém sussurrar. O comentário a feriu como uma flecha. O que poderia responder a isso? Seria capaz de resgatar a luz que brilhava com intensidade no olhar de Lucas? Quando o diretor finalmente começou a reunião, Ana sabia que era sua hora. Ele falou sobre regras, normas e a importância de manter a normalidade nas salas de aula. As palavras saíam de sua boca como se fossem balas de canhão, pesadas e insensíveis. Mas Ana tinha um plano. Sabia que o tempo havia chegado de mostrar que Lucas não era um fardo, mas uma oportunidade de empatia e aprendizado. Quando o diretor fez uma pausa, Ana se levantou. Sentiu o olhar de Lucas sobre ela, mesmo do outro lado da sala. O coração dela parecia um tambor, mas a força que vinha dele a impulsionava. Ela abriu a boca, mas as palavras pareciam embrulhadas na língua. Olhando para todos aqueles rostos, decidiu que seria sincera. Eu sou a mãe do Lucas e estou aqui não apenas por ele, mas por cada um de vocês. A verdade é que temos medo do que não conhecemos, começou ela, sentindo a intensidade do momento.
Mas o amor que sinto por ele é maior que qualquer preconceito que possamos ter. Lucas é especial. E regosto de dizer isso não apenas porque sou sua mãe, mas porque eu vejo a raça humana nele. Um silêncio profundo tomou conta do espaço. As pessoas mudaram as expressões. Algumas mostravam confusão, outras começavam a refletir. Vocês acham que ele é diferente? Mas eu pergunto, quem não é diferente neste mundo? Todos nós temos nossas batalhas. Lucas simplesmente vive as suas de um jeito mais visível. Conforme falava, sentia uma onda de força crescendo dentro dela, envolvendo cada palavra em amor e verdade. Ela compartilhou histórias de momentos em que Lucas surpreendeu a todos com sua bondade e sensibilidade. A equipe da escola tinha que entender que Lucas era uma luz que iluminava a vida ao seu redor, e não uma sombra que deveria ser afastada. Mas uma voz se destacou no fundo da sala. E se isso afetar a outros alunos? E se houver problemas? Perguntou um pai com firmeza. A pergunta pairou no ar como uma nuvem ameaçadora, um lembrete do medo que ainda estava muito presente na sala. Ana respirou fundo mais uma vez. A educação deve ser sobre inclusão e aprendizado. Se deixarmos Lucas ao lado de vocês, ele também aprenderá e crescerá. E quem sabe, vocês aprenderão a ver o mundo através dos olhos dele, a enxergar a beleza nas diferenças. Um murmúrio suave começou a se espalhar, e por um momento, Ana sentiu que a maré estava mudando. Mas ainda restava um grande desafio pela frente. Ao olhar ao redor, percebeu que precisava aprofundar a conversa. Como conseguiria unir todos por um objetivo comum? E no fundo de seu coração, uma nova preocupação surgiu. E se o segredo sobre a condição de Lucas fosse revelado? O que aconteceria se filhas e filhos de membros da comunidade descobrissem que seus pais eram os que estavam tentando afastá-lo? A mente de Ana tagarelava com perguntas sem resposta, enquanto a reunião continuava. Apenas o que era incerto permanecia. A batalha estava longe de acabar. Quais seriam os próximos passos de Ana para defender Lucas e unir a comunidade? A tensão na sala aumentava a cada segundo que passava. Ana olhava para os rostos tensos das pessoas ali, esperando que mais alguém se manifestasse. Precisava criar um espaço de diálogo, de compreensão. Era isso que Lucas merecia. Um lugar onde pudesse ser quem realmente era, sem o peso da reprovação. Uma mulher, que parecia disposta a ouvir, levantou a mão. Ana, e se Lucas não se encaixar? Como vamos lidar com isso? As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer crítica. Ana se lembrou das muitas vezes em que Lucas fora excluído, dos olhares cruzados que ele não via, mas que marcavam seu coração. E se ele se encaixar, mas de uma maneira que nunca imaginamos? Respondeu Ana, a voz trêmula, mas firme. Nesse momento, Lucas se levantou, interrompendo a conversa. Ele parecia pequeno, mas havia uma força inigualável em seu olhar. Mamãe, eu só quero brincar, disse ele, a doçura em sua voz contrastando com a rigidez da sala. O coração de Ana despregou um pouco. Lidar com a exclusão não era fácil, mas a pureza do desejo de Lucas a lembrava do porquê aquela luta era tão importante. A sala se silenciou novamente e todos os olhares agora estavam fixos nele. Ana se abaixou, colocando-se ao nível de Lucas. Sabe, eu te amo do jeito que você é. E isso é o que importa, não é mesmo? Lucas sorriu, e o sorriso dele iluminou a sala, fazendo com que alguns rostos endurecidos começassem a amolecer. Mas a mulher que havia feito a pergunta anterior não parecia convencida. E se as outras crianças não o aceitarem? Como isso afetará nossos filhos? A dúvida era um freio que não deixava a conversa fluir. Oxigênio parecia faltar no ambiente. Ana sabia que não era somente sobre Lucas e sua condição, era sobre a visão que todos tinham, e a mudança que precisava acontecer. Aceitar é um ato de amor, ela retrucou. Nos ensina a olhar além das aparências e a acolher as diferenças. Isso vai enriquecer o aprendizado de todos. Com cada palavra, Ana sentia que se aprofundava mais em um abismo incerto. E se a mudança não viesse? E se a resistência fosse maior do que ela conseguia lidar? Um frio na barriga veio à tona, mas ela não poderia hesitar. Lucas precisava dela. Ana então decidiu compartilhar uma memória que talvez pudesse ressoar na sala. Um dia em um parque, Lucas se aproximou de uma criança que estava sozinha. Ele se apresentou e convidou-a para brincar. No fim da tarde, aquela criança disse que nunca havia feito um amigo como Lucas. Ele só queria ser amigo. As expressões começaram a mudar. Um pai que até então não disse nada murmurou: talvez nós possamos aprender com ele. As palavras começaram a abrir portas. Porém, ela também trouxe à tona um novo dilema. Mas e se nossos filhos começarem a sofrer bullying? Isso não é algo que todos tememos? Ana sentiu o peso da responsabilidade aumentando.
o olhar de Lucas em seus olhos, transparente e puro. Precisamos mostrar a eles que todos somos diferentes, e que cada um pode brilhar de maneira própria. Se não formos os primeiros a acolher a diferença, quem será? Ninguém aqui nasceu seguro de tudo. Enquanto os olhares se cruzavam, Ana viu que a batalha estava começando a ser imbuída de novas perspectivas. Mas o que aconteceria se mais segredos aparecessem? O que aconteceria se houvesse mais histórias por trás de cada rosto presente na sala? A reunião ainda tinha muito o que revelar. E assim, Ana se viu no limiar da esperança e do medo, sem saber qual caminho a comunidade escolheria trilhar. Como ela poderia garantir que o brilho de Lucas não seria ofuscado por mais dúvidas? E claudicante, Ana se preparou para o que estava por vir, perguntando-se se esse momento seria a chave para a aceitação, ou apenas o início de uma luta ainda maior. Ana respirou fundo, tentando reunir coragem. O silêncio na sala parecia uma cortina pesada, e cada olhar fixo em Lucas era um peso a mais. A mulher que havia levantado a questão sobre o bullying olhou para Ana com uma expressão entre a dúvida e a esperança. O que mais poderia ser dito? O que mais poderia ser feito? Talvez precisássemos ouvir as histórias de cada um de nós, sugeriu Ana, em um impulso. Por que não falamos sobre os medos e as inseguranças que nos levam a temer a diferença? A ideia ficou pairando no ar como um convite ao diálogo que todos pareciam precisar. Um pai, o mesmo que havia murmurado antes, foi o primeiro a quebrar o gelo. Eu sou pai de uma criança que passou por dificuldades, e honestamente eu mesmo hesitei em aceitar essa realidade. E se meu filho não fosse aceito, o que isso significaria para ele? Ele parecia angustiado, como se estivesse levando um peso enorme nas costas. Eu entendo, disse Ana. Todos nós temos medos. Mas e se juntos conseguirmos criar um espaço onde nossas crianças se sintam seguras? Onde possamos ensinar o valor da empatia? As palavras saíam dela como um mantra, ecoando esperanças silenciosas. Então uma voz feminina suave surgiu de uma mãe sentada ao fundo. Eu tive uma experiência parecida. Minha filha também é diferente. No início eu me sentia tão insegura. Ela hesitou, como se as palavras fossem difíceis de deixar seus lábios. Mas ao mesmo tempo, percebi que todos têm suas próprias batalhas. Minha filha me ensinou a ver a vida por outros ângulos, e de repente tudo mudou. A tensão na sala começou a se desfazer lentamente. Enquanto compartilhavam suas histórias, cada um revelava um pouco de suas vulnerabilidades. Ali naquela sala a conexão estava sendo criada. Lucas, observando tudo com seus grandes olhos curiosos, sorriu ao ver as pessoas abrindo seus corações. Esse momento iluminara a sala como um dia ensolarado após semanas de chuva. Ana sentiu a esperança brotar de dentro dela, como um sol renascendo. Contudo, o clima de boa vontade logo foi interrompido quando um novo pai se levantou, a voz tremendo. Mas o que fazer se as crianças se recusarem a aceitar a diferença? E se meu filho começar a ser alvo de piadas? O medo dele ressoou no ambiente, e a fragilidade da transformação que nascia estava novamente ameaçada. Ana, percebendo que a luta estava longe de terminar, ajustou o foco. Se formos um exemplo de aceitação, de amor, os nossos filhos poderão se inspirar. Estaremos plantando sementes, e essas sementes podem crescer em um jardim florido, onde todos são bem-vindos. Sua voz era um chamado à ação, um desejo de ver resultados. Mas, mesmo enquanto falava, Ana não pôde deixar de sentir que ainda havia um grande desafio pela frente. O próprio passado de cada um estava repleto de experiências dolorosas e estigmas. O que aconteceria se eles não fossem capazes de superar esses fantasmas? Lucas, com seu jeito inocente, fez uma pergunta que paralisou a sala inteira. Mamãe, e se eu não tiver amigos? O coração de Ana disparou. Ali estava a crua vulnerabilidade de seu filho expressa em uma simples frase. As palavras ecoaram como um chamado à responsabilidade. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente enquanto todos refletiam sobre a realidade daquela pergunta. As cabeças começaram a se mover em direção a Ana, como se a resposta dependesse dela. E em meio a tudo isso, ela percebeu que precisava não só lutar por Lucas, mas por todas as crianças que desejavam ser incluídas. E assim, determinada, Ana fez um juramento silencioso. Ela não deixaria que a história de Lucas fosse marcada pela rejeição. Não era apenas a história dele, era a história de todos eles. O que aconteceria a seguir? Seriam capazes de transformar seus medos em força coletiva? E no fundo, na essência da luta de Lucas, havia um segredo guardado que poderia mudar tudo. O olhar de Ana se fixou em Lucas, que esperava por uma resposta que parecia não vir. A tensão na sala subia, como um balão prestes a estourar. Ela podia sentir o peso das expectativas e o anseio por esperança.
Cada membro da plateia era agora um reflexo dela mesma, uma tentativa de compreender a complexidade daquela situação. Mamãe, a voz de Lucas ecoou novamente, quase como se implorasse por uma certeza. Ana sentiu seu peito apertar. Ela queria garantir a ele que tudo ficaria bem, mas como poderia fazer isso quando sabia que o mundo muitas vezes era cruel? Querido, cada um de nós está aqui por um motivo, começou ela, tentando reunir palavras que pudessem soar como um abraço. Às vezes as pessoas têm dificuldade em entender o que é diferente. Mas isso não significa que não podemos encontrar maneiras de nos conectarmos. Do fundo da sala, uma mãe de cabelos grisalhos levantou a mão, visivelmente emocionada. Ana, você acha que esses encontros podem mudar algo? Eu sempre acreditei que no fundo as crianças seguem nossos exemplos. Mas e se elas não tiverem essa oportunidade? Os olhos de Ana brilharam com a luz da esperança misturada à dúvida. Se nós mostrarmos que é possível aceitar, discutir e acolher as diferenças, eu acredito que coisas boas podem surgir. Não podemos garantir que todos mudarão, mas podemos fazer a diferença na vida de alguém. A mãe que havia falado antes sorriu encorajada, e outros começaram a murmurar, como se a ideia de mudança começasse a ganhar forma. Porém, os medos ainda estavam latentes. Aquele pai, que havia questionado o que fazer com as piadas, levantou a mão novamente. E quando essas crianças forem cruéis? Como devemos ensinar nossos filhos a reagir diante disso? Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas manteve a voz firme. Precisamos falar sobre isso. Precisamos equipar nossos filhos com empatia e resiliência. Se eles conhecerem seus próprios sentimentos, poderão lidar melhor com as situações difíceis. Mas Lucas, com sua pureza, interrompeu. Mamãe, e se eles rirem de mim? E se ninguém brincar comigo? O temor na voz dele fez com que todos na sala segurassem a respiração. Ana olhou ao redor. Aquela pergunta girava em torno do que todos sentiam. Eles estavam ali juntos, unidos por um único propósito. Se a risada não fosse mais uma arma, mas uma ferramenta de união, como nós podemos transformar essa dor em algo que os ensine a serem empáticos? Os sussurros tornaram-se mais intensos. A energia na sala começou a mudar novamente. Elas não estavam apenas ouvindo, estavam se unindo em torno de um objetivo maior. Ana podia sentir a força crescente entre eles, como raízes se entrelaçando sob a terra. Inspirada, ela disse, cada um aqui traz uma história. Vamos criar um espaço para que nossos filhos compartilhem também. Que tal começarmos uma roda de conversa para eles? Onde possam discutir o que sentem e aprender a se apoiar uns aos outros. As cabeças começaram a acenar, os olhares se iluminavam. Era a primeira vez que Ana via um vislumbre de esperança naquela sala. Mas antes que pudesse prosseguir com os planos, uma nova figura apareceu na entrada. Era uma mulher que Ana não reconhecia, com os olhos viajando pela sala como se procurasse por alguém. A presença dela era estranha, como uma tempestade se formando à distância. E de repente a mulher encontrou seu olhar. O coração de Ana disparou. Havia algo de inquietante na maneira como essa mulher a observava. O que ela queria? Ana não sabia, mas naquela fração de segundo, uma pergunta ecoou em sua mente. Quem era aquela mulher, e que segredo ela guardava que poderia impactar não só sua vida, mas a de Lucas e de todas as crianças ali presentes? O ambiente na sala parecia ter congelado. Olhares se fixaram na mulher misteriosa que mesmo à distância irradiava uma energia quase palpável. Ana sentiu a sala se calar gradativamente, como se a cada segundo mais pessoas se tornassem receptáculos de uma expectativa coletiva. Tremendo ligeiramente, Ana não conseguia desviar o olhar. A mulher tinha cabelos escuros, desgrenhados pelo vento, e um vestido colorido que parecia pulsar com cada movimento. Era como se ela carregasse uma história consigo, uma bagagem que ansiava por ser compartilhada. Olá, desculpe interromper. A voz da mulher era suave, mas firme, como se estivesse acostumada a capturar a atenção das pessoas. Eu sou Paula. Estava ouvindo do lado de fora e não pude evitar me envolver. Estou aqui por causa do meu filho, Diego. Ana sentiu um peso se acomodar em seu estômago. Diego, esse nome a soava familiar. O murmúrio que se seguiu na sala manifestou-se como um sopro de curiosidade. Ele tem 3 anos e é diferente, como Lucas, continuou Paula, os olhos ficando brilhantes com lembranças. Acho que ele sente o mundo de uma forma única, mas também enfrenta dificuldades. E eu não sei mais como lidar com isso. A vulnerabilidade nas palavras de Paula ressonou, atravessou a sala e envolveu Ana em um abraço invisível. Elas não eram estranhas, compartilhavam uma dor similar. Estava falando com um grupo de mães, e elas me encorajaram a vir. Isso me deu coragem, sabe?
Para entender melhor, para quem sabe encontrar um lugar onde meu filho não seja julgado. Uma pausa carregada acompanhou cada sílaba, enquanto os olhos de Paula se encheram de lágrimas. Ele é tão inteligente, tão amoroso, mas eles riem dele. E isso quebra meu coração. A voz de Paula embargou. Ana podia sentir a empatia pulsando em seu peito. Temos que lutar por eles, Paula, Ana sussurrou, finalmente encontrando força nas palavras. Vamos conversar, vamos construir um espaço para que eles compartilhem suas histórias. Juntos, somos mais fortes. A sala começou a vibrar novamente com murmúrios de apoio e aceitação. Lucas, você gostaria de ter um amigo como Diego? Ana perguntou, voltando sua atenção ao filho. Lucas olhou para a mãe com seus grandes olhos curiosos e respondeu com um tímido aceno de cabeça. Ana se virou para Paula, um sorriso suave surgindo em seu rosto. Enquanto você fala com seu filho, podemos dar esse passo juntas. Não estamos sozinhas. Então, com um movimento quase involuntário, a mulher deslizou até a primeira fila, onde Lucas estava sentado. Ele a olhou desconfiado, mas algo no brilho dos olhos dela fez o medo parecer insignificante. Era uma conexão silenciosa, um entendimento, um laço. Oi, Diego, sou sua amiga Ana. E esse é o meu filho, Lucas. Ana apontou, a apresentação despontando como uma luz em meio à incerteza. Você gostaria de brincar com ele um dia? Podemos fazer algo divertido. Uma pequena esperança começou a nascer no coração de Lucas. Ele inclinou a cabeça e lentamente gesticulou uma resposta afirmativa. Era um primeiro passo, pequeno mas corajoso, quase como se ele estivesse ouvindo as batidas de sua própria resistência. Mas para Ana, o momento parecia maduro para um desdobramento. Paula, com a força brotando do seu desespero, fez um movimento ousado. Eu gostaria de trazer Diego para conhecer o grupo. Ele tem tanto a ensinar também. Vocês não se importariam? Naquele instante, Ana sentiu que as possibilidades estavam se desdobrando diante dela. Mas a cada execução, a presença misteriosa da mulher ainda pesava sobre seu coração. O que mais ela não havia contado? Quais segredos poderiam ecoar escondidos por trás da intenção materna de Paula? O relógio pareceu parar quando ela se virou novamente, a mulher fitando-a com intensidade. Maçãs do rosto corados e respirações suspensas. Era como se todas as almas na sala estivessem conectadas por um fio invisível. Ana não sabia a que direção tudo aquilo os levaria, mas o chamado naquele momento estava claro: a luta, a esperança e a busca por transformação. As crianças estavam chamando por mudanças genuínas. A sala pulsava vida, unindo-os em uma só verdade. Com um coração acelerado e uma pitada de intuição, Ana se preparou para o que viria a seguir. Que segredos Paula ainda escondia? Seria aquela primeira interação apenas o começo de uma jornada inesperada? O ambiente na sala ainda estava envolto por uma atmosfera carregada de emoções. O calor da conexão instantânea entre Ana e Paula parecia fazer o tempo fluir mais lentamente, mas o coração de Ana batia acelerado com a expectativa do que poderia vir a seguir. Você acredita que Diego deve conhecer o Lucas? Paula insistiu, seus olhos fixos em Ana, buscando certeza em meio ao turbilhão de sentimentos. Eles podem se entender de uma forma que nós, como mães, não conseguimos. A voz de Paula, embora fragilizada, carregava um fio de esperança. Aquela frase ainda reverberava na mente de Ana, plantando uma semente de possibilidades. Sim, eu gostaria que eles se encontrassem, respondeu Ana, sentindo uma onda de empatia por Paula e seu filho. As mães e pais ao redor começaram a inclinar-se na direção delas, cada um trazendo suas próprias histórias, suas próprias lutas. O murmúrio aumentou, e palavras de encorajamento ecoaram como um coro improvisado. Podemos criar um grupo, um espaço seguro, onde nossas crianças possam ser elas mesmas, disse uma outra mãe, Adriana, com lágrimas nos olhos. Basquete, artes, qualquer coisa. O importante é que eles se sintam acolhidos. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era um momento de união, uma rede de suporte se formando em torno delas. Ela olhou para Lucas, que ainda observava com uma mistura de curiosidade e cautela. A ideia de um grupo parecia tocar algo profundo nele, algo que valia a pena explorar. Enquanto a conversa fluía, um novo pensamento surgiu na mente de Ana. E se criássemos um dia de atividades com as crianças? Uma espécie de primeiro encontro? A proposta rapidamente ganhou vida, como um fogo que se espalha rápido em um campo seco, e a sala se preencheu de entusiasmo. As falas entre as mães se misturavam. Ideias sobre locais, quais atividades gostariam de fazer, o que poderiam fazer para que as crianças pudessem realmente se conectar. Ana podia ver a centelha de esperança nos olhos das mães. Elas estavam juntas nessa, prontas para lutar por seus filhos. Mas, no fundo de seu coração,
Ana ainda sentia um certo receio sobre o que Paula guardava para si. A intensidade emocional da mulher com certeza era um reflexo de realidades que ela ainda não tinha coragem de compartilhar. O que mais Diego poderia representar para elas? Nesse momento Paula, quase como se estivesse lendo os pensamentos de Ana, disse: "Eu sei que temos desafios pela frente. Não será fácil. Mas Diego tem algo que você precisa saber. Algo importante." As palavras dela pairaram na sala, cortando o ar como uma facada. O silêncio caiu novamente enquanto todos aguardavam a continuação. Ana prendeu a respiração, o coração martelando no peito. "O que você quer dizer? Diego é especial, verdadeiramente especial." Paula hesitou, buscando o melhor jeito de expressar. Ele não fala como as outras crianças, e isso faz com que as pessoas o vejam de forma diferente. Muitas vezes eu mesma me sinto perdida, como se estivesse lutando para entender o que se passa com ele." A vulnerabilidade nas palavras de Paula era palpável, e Ana reuniu coragem para perguntar de novo: "Mas o que realmente significa ser diferente?" "É algo que eu sempre evitei contar", Paula continuou, os olhos marejados. "Diego é autista, e cada dia é um desafio, mas também uma beleza inexplicável. Ele vê o mundo por um ângulo que eu nunca sabia que existia." A revelação pairou na sala como um trovão. Uma onda de compreensão começou a tomar conta das mães. Ana percebeu que aquela conversa poderia mudar tudo. Como elas poderiam ajudá-las a se unirem e entenderem melhor as crianças? Enquanto se preparava para responder, uma nova insegurança assomou na mente. E se tudo o que elas estavam construindo não fosse suficiente? Se os medos que enfrentavam todos os dias não se dissipassem com uma simples conversa? Ana decidiu que esse era o momento de continuar segurando a mão de Paula. "Estamos aqui juntas. Podemos enfrentar isso com amor e união", disse ela, tentando transmitir a força que sentia. Nas palavras. Mas antes que as esperanças pudessem se concretizar, uma criança, que até então estava quieta, chamou a atenção de todos. "Mamãe, quem é Diego?" Uma menininha com um vestido florido se virou, os olhos brilhando de curiosidade pura e desafiadora. O ambiente, já carregado com a emoção anterior, se preparava para um novo desdobramento. Ana sentiu que a verdade de Paula ainda guardava mais surpresas a serem reveladas, mais segredos a serem compartilhados. O que mais a conexão entre Diego e Lucas poderia trazer à tona? O silêncio tomou conta da sala como um cobertor pesado. Todos os olhares se voltaram para Paula, que parecia petrificada, e as mães, com expressões inquietas, aguardavam. A menininha fofa continuou com seus olhos grandes, repletos de curiosidade, sem entender o peso daquele momento. A pergunta inocente reverberava em Ana, fazendo seus pensamentos correrem desenfreados. "Quem é Diego?" A voz da menina soava como um lembrete de que, ao mesmo tempo em que o mundo dos adultos era repleto de desafios, o olhar puro das crianças trazia uma luz salvadora. Paula hesitou, segurando a respiração por um instante que pareceu uma eternidade. "Diego, ele é meu filho. Ele tem um jeito único de ver o mundo", disse Paula, a voz trêmula. Ana também sentia que precisava falar. Não só para ajudar Paula, mas para dar voz aos sentimentos que permeavam a sala. "Diego gosta de coisas diferentes. Ele pode não falar muito, mas isso não o torna menos especial. Todos somos diferentes de alguma forma, né?" As palavras saíram com um tom de encorajamento. Por um breve momento, a menininha ficou em silêncio, pensando. E então, com um brilho no olhar, ela falou de novo. "O Lucas também é diferente. Mas eu gosto dele. Ele é meu amigo." Seus lábios formaram um sorriso espontâneo e ingênuo que fez o coração de Ana derreter. O clima começou a mudar. Uma leveza começou a se infiltrar na atmosfera tensa, enquanto mais mães começaram a adicionar suas vozes ao debate. "Precisamos ensinar nossos filhos a acolher essas diferenças. Essa é uma parte do que nos torna humanos", disse uma mãe, com um emocionado brilho nos olhos. O grupo tomou coragem. Compartilhavam histórias e momentos em que seus filhos tinham se mostrado compreensivos com as diferenças, como um neto carinhosamente cuidava de um amigo na escola, ou como uma filha abraçou um colega que se sentia deslocado. Cada relato era um passo a mais na construção de uma rede de solidariedade. Ana olhou de soslaio para Paula, que agora parecia mais relaxada. A cada risada compartilhada, as dores e medos se dissipavam, e uma sensação de comunidade começava a unificar todos ali presentes. A luz do fim da tarde filtrava-se pela janela, banhando o ambiente num tom suave e cálido. "Vamos agendar uma data para o encontro", sugeriu outra mãe. "Podemos fazer algo bem divertido, algo que traga essas crianças juntas de uma forma que se sintam acolhidas." A animação começou a crescer, como uma chama acariciando o ar.
Ana percebia que o futuro poderia ser mais brilhante do que haviam imaginado. Mas, mesmo com toda essa energia positiva, a mente de Ana ainda girava em torno das palavras de Paula. A dúvida sobre a totalidade da história de Diego não saía de seu pensamento. Quais seriam os obstáculos que ainda precisavam enfrentar? Havia algo mais que Paula ainda não tinha dito. Quando finalmente conseguiram organizar uma primeira reunião, o calor da expectativa tomou conta de Ana. Agora, ela se questionava sobre o que esperava por elas. Em meio ao frenesi da organização, a menininha de vestido florido voltou a perguntar: "E Diego? Ele vai vir brincar também?" Um silêncio incômodo tomou conta novamente. Paula olhou nos olhos da menina, um sorriso lutando para desabrochar enquanto seus olhos demonstravam um misto de medos e esperanças. "Sim, ele irá. Vamos fazer o possível para que ele se sinta à vontade." Ana estava inquieta. A inocência da pergunta da menininha ecoou em sua mente, despertando um desejo ardente de conhecer mais sobre Diego e sua verdadeira história. O que mais ele poderia compartilhar? Antes que a reunião pudesse continuar, alguém veio até elas, em meio às conversas animadas. A expressão dela era de preocupação. "Desculpe interromper, mas precisa saber, Diego terá um desafio pela frente que nenhum de nós esperava." As palavras deixaram o ar pesado novamente. O que será que estava por vir? Ana sentiu o coração acelerar. Era um momento decisivo. Clube de apoio ou um colapso emocional? O murmúrio coletivo se calou instantaneamente, como se toda a energia da sala tivesse sido drenada ao ouvir a declaração da mulher. Ana olhou para Paula, que estava paralisada, como se a palavra desafio tivesse batido em sua consciência como um tambor ressoante, chamando atenção para uma verdade oculta. "Desculpe, do que você está falando?" A voz de Paula falhou enquanto ela tentava encontrar a coragem para se levantar e entender. As mães ao redor se agitaram, trocando olhares nervosos. O sentimento de solidariedade que estava construindo-se lentamente começou a vacilar. A mulher respirou fundo, tomando coragem. "Diego, ele foi diagnosticado com autismo", ela explicou, claramente sentindo o peso de suas palavras. "Ele pode ter dificuldades em se comunicar e em lidar com mudanças. Por isso, algumas situações podem ser mais desafiadoras para ele do que para outras crianças." As palavras pairaram no ar, como uma tempestade prestes a se formar. O coração de Ana acelerou e o ambiente tornou-se opressivo. Agora, tudo fazia sentido. As falas de Paula sobre o jeito único de Diego ver o mundo, o comportamento mais reservado, a incerteza dela em abrir a vida do filho diante de estrangeiros. "E isso significa que ele não pode brincar?" perguntou a menininha com a fisionomia preocupada. O coração de Ana se apertou ao ver a inocência da criança confrontada com o peso de uma verdade que não deveria ser incompreensível. "Não, não é isso", respondeu Paula diante do olhar esperançoso da menina. "Diego adora brincar. Ele só precisa de um tempinho para se sentir seguro em novas situações. Estamos aqui para aprender a ajudá-lo." As mães começaram a se recompor. Uma mãe próxima disse, com sinceridade: "Nós estamos aqui para apoiar vocês. O que posso fazer para ajudar? Vocês precisam de assistência com a interação das crianças?" Ana sabia que a conversa estava apenas começando. Era claro que Diego traria uma nova dinâmica ao grupo que estava se formando, uma que exigiria mais empatia, mais atenção. Ela sentiu uma onda de preocupação, mas, ao mesmo tempo, o espírito de comunidade se intensificava. "Vamos fazer algumas atividades que ajudem a todos a se conhecerem melhor. Podemos criar um ambiente divertido e acolhedor para que Diego possa participar também", sugeriu uma das mães. A ideia passou de mãe para mãe, e um plano começou a se delinear. Ana observou Paula enquanto ela assentia lentamente, suas mãos tensas se relaxando um pouco na mesa. Havia um brilho de gratidão em seus olhos. Era o primeiro passo, e a cada nova ideia compartilhada, Ana sentia que a confiança de Paula estava florescendo como um botão de flor que finalmente se abria ao calor do sol. Mas a preocupação de Ana persistia. O que aconteceria quando Diego enfrentasse uma situação desconhecida? Haveria momentos em que as coisas não sairiam como planejadas e o clima harmonioso desmoronaria. Naquele instante de introspecção, os olhos de Ana se encontraram com os de Paula. Uma conexão silenciosa se formou entre as duas, uma troca de esperanças e temores. De repente, a menininha que havia proferido a pergunta inicial, com sua energia contagiante, interrompeu o momento. "E se a partida for um abraço? Eu posso dar um abraço muito especial no Diego quando ele chegar. Assim ele sabe que é meu amigo." O sorriso dela era puro, tão juvenil e vibrante que distendeu a tensão que ainda pairava na sala. Mas antes que pudessem responder, um novo aviso se ergueu entre as mães. "Precisamos decidir os detalhes para o encontro.
Não podemos deixar que isso desmorone, disse uma mãe com firmeza, tentando unir o grupo mais uma vez. Ana respirou fundo. A jornada ainda estava longe de ser encerrada e desafios maiores poderiam estar a caminho. Mas, lá no fundo, havia um fio de esperança unindo todas as mães e as crianças. E se Diego realmente aparecesse e a conexão que ele faria trouxesse a todos uma nova visão? Ana não podia saber o que exatamente aconteceria quando ele chegasse, mas uma certeza crescia dentro dela: estavam apenas começando a trilhar um caminho de descoberta e transformação. Enquanto a conversa continuava, Ana não pôde deixar de se perguntar: os desafios de Diego eram apenas o início de uma revolução em suas vidas? Que impacto sua presença teria naquelas crianças e nas mulheres que se tornavam suas aliadas? E assim, após um momento de reflexão, a sala pulsava com uma energia renovada, deixando todos em expectativa pelo que estava por vir. O dia do encontro finalmente chegou. Ana acordou com um misto de ansiedade e esperança em seu coração. Hoje era o dia em que as crianças se conheceriam, e o primeiro passo em direção a um novo futuro seria dado. A mesa estava repleta de lanchinhos coloridos, os sorrisos da comunidade pareciam mais fortes do que nunca. Era impossível não sentir que algo especial estava prestes a acontecer. Enquanto as mães e pais chegavam ao parque, Ana observava a movimentação com um sorriso no rosto. Espero que eles gostem do que estamos preparando, pensava. E então, ao longe, ela viu Paula se aproximar. A mulher estava com Diego, que caminhava um pouco hesitante, mas o brilho nos olhos dele era inegável. Ana sentiu o coração aquecer. Quando Diego chegou, as crianças imediatamente o rodearam. O temor que havia sentido momentos atrás foi substituído por algo novo. Ela podia ver a curiosidade em seus rostos e, mais importante, viu Lucas olhar para Diego com uma intensidade de compreensão. Era como se eles fossem almas gêmeas que estavam prestes a se encontrar. Um momento de silêncio pairou sobre o grupo quando Diego começou a brincar ao lado de Lucas. Sem palavras, eles pareciam se entender. A inocência pura da criança que apenas queria brincar transformou a tensão em sorrisos. Ana sorriu, admirando as interações que estavam se formando diante dela. Eu sempre acreditei que eles se entenderiam, Paula sussurrou ao lado de Ana, sua voz carregada de emoção. Ana sentiu. As palavras de Paula ecoaram em seu coração como uma linda melodia, trazendo à tona uma certeza: juntos, eles poderiam fazer a diferença. As atividades correram soltas. Pintura, jogos, tudo parecia fluir como um rio natural e belo. Lucas e Diego riam juntos, compartilhando momentos que Ana sabia que ficariam em suas memórias. Era um espetáculo a ser apreciado. Eles exploravam suas individualidades, e à medida que uma conexão se formava, a magia da aceitação e da amizade se espalhava, iluminando todo o parque. Ana se lembrou de todos os desafios que enfrentará para chegar até ali. O medo, a insegurança, a luta por aceitação estavam longe, pelo menos naquele momento. Ali estava a prova de que, mesmo em um mundo tão complexo, a simplicidade do amor e da amizade poderia superar qualquer barreira. E então, em um momento de pura magia, Lucas se virou para Ana e disse: Mamãe, eu estou feliz. As palavras saíram de seus lábios com a mesma luz que brilhava em seus olhos. Ana não conseguiu segurar as lágrimas. Um choro de alegria escorreu por seu rosto, enquanto o coração dela transbordava de amor e gratidão. Paula, que estava ao lado, percebeu e puxou Ana para um abraço apertado. Um gesto simples, mas cheio de significado. O amor entre mães, a força juntas para enfrentar o mundo, fez com que todas as lutas parecessem menores, e assim elas se uniram em um laço indestrutível. Estou tão orgulhosa de você e do Diego. Ele é uma luz, disse Ana, envolvendo as palavras com sinceridade. Paula sorriu, os olhos brilhando. A união entre as duas tornou-se uma força vital, um compromisso não só com seus filhos, mas com todas as crianças que precisavam de um pouco mais de amor e empatia. O dia chegou ao fim, mas a esperança havia se estabelecido, crescendo como uma flor que abria suas pétalas ao sol. As mães decidiram que aquele seria o primeiro de muitos encontros. A atmosfera carregada de aceitação e aprendizado criou um espaço seguro onde cada criança poderia ser acolhida. Encerrando o dia, enquanto as crianças se despediam, Ana dirigiu um olhar para Lucas e viu nele uma confiança renovada. Eu posso ser quem eu sou, e isso é suficiente, parecia gritar seu sorriso. E naquele momento tudo se encaixou. Ana olhou para Paula, seu coração batendo em sintonia com os novos caminhos que estavam sendo trilhados. Juntas, elas ecoaram a mensagem poderosa de que a diferença é um presente, e que a verdadeira aceitação começa no coração. Vamos continuar nossa luta por eles, disse Ana, com a certeza de que um novo capítulo se
iniciava não só para Lucas e Diego, mas para toda a comunidade que agora se unia em torno desse propósito. Aquela transformação não era apenas sobre os meninos, era sobre todos eles. Agora, mais do que nunca, Ana sabia que as vozes que ecoavam em sua comunidade poderiam derrubar muros de preconceitos e construir pontes de amor e união. E ela sorriu, sabendo que cada passo dado os levava à luz. Você precisa se inscrever agora para não perder essas histórias e transformações inspiradoras. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final lindo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e aprender sobre o poder da aceitação.